Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Hoje, mais uma vez, aqui na Ciclo 21, eu todos os dias dou essa moral pro professor Brandão, que para mim isso aqui é uma academia, mas ele disse que é centro de treinamento. O Brandão é grandão, o professor, mas é um parceiro, um amigo. Eu faço questão de vir aqui, reunir vocês, dar uma força para ele. E hoje nosso entrevistado é o Christian. E nós vamos falar muito com ele, principalmente aí sobre a falta de um número 9, né, no futebol brasileiro. Na semana passada falamos com o Nildo sobre isso, que conhece, coisa e tal. Agora está o Inter aí com o Guerreiro. E esse jogou nos dois, jogou no Grêmio e jogou no Internacional, tá certo? Vamos fazer o intervalo, entra a vinheta e voltamos em seguida daqui. Pablo é um técnico de TI atarefado. Tem que resolver muitos problemas todo dia, o tempo todo. Se não é a rede do servidor, é o sistema de segurança. Se não é o computador do vizinho, é a internet do condomínio. Como ele desliga de tudo isso? Pablo se liga na cultura. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, literatura, artes visuais e muito mais. Vá até o Sesc ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar. Vamos falar então de centroavante com quem entende de centroavante. Segundo o Nildo, que jogou no Grêmio, jogou no Cerro Porteño e sábado passado foi a nossa entrevista, ele disse o seguinte: centroavante é profissão. E aí, Christian, muito obrigado por ter vindo aí, para bater esse papo aí, relembrar bons tempos, né? Centroavante é a profissão, não é? Acaba sendo, né? É uma cobrança tremenda, uma cobrança muito forte. Acho que o goleiro e o centroavante são peças, né? Não digo que as mais importantes, porque todos acabam, dentro de um contexto, acabam sendo peças importantes dentro de um time de futebol, né? Mas, sem dúvida nenhuma, as que se destacam mais em determinados momentos, né, é o goleiro ou o centroavante. E dos dois, entre o goleiro e o centroavante, quem sofre mais? Hein? Olha, é duro. Às vezes tu pega um goleiro bom pela frente e ele te tira do sério, né? E às vezes você pega um ruim que está num dia bom, também te tira do sério. Sim, porque fecha tudo, imagine, o centroavante não adianta. A grande maioria dos centroavantes, por questão de características, né, a especialidade é dentro da área. E tu tem o teu adversário direto ali, que é depois dos centrais, né, é o goleiro, é a última peça, né, a ser batida, né? Então, é um duelo à parte. Eu costumo dizer que essas duas profissões, essas duas figuras dentro de campo, tem um duelo à parte, né, o centroavante e o goleiro. É uma profissão também difícil, né, que deveria ser mais respeitada. Agora a gente está vendo aí que no futebol mundial, a nível mundial, a gente tem o grande Alisson aí, nosso goleiro, que
acabou sendo por alguns dias a maior venda da história do futebol mundial, né? A valorização desse profissional que é tão importante dentro de um clube, dentro de uma equipe. Antes que assim, a gente fale um pouco de centroavante, ou bastante de centroavante, vamos continuar nessa balada de goleiro aí. Mas o Brasil hoje tem ótimos goleiros, né? Fábio do Cruzeiro, o Inter tem 2 ótimos goleiros, o Grêmio tem um fora de série, que é o Groi, o reserva dele, Paulo Vitor, também é um bom goleiro, o Santos tem o Vanderlei, e eu não lembro de outra época assim que tivesse tanto goleiro bom como tem agora. Eu acho que a escola de goleiros do Brasil, ela sempre foi... O Brasil sempre esteve bem servido. Mas sempre teve aquela lenda, goleiro brasileiro não sabe sair do gol. Parece que agora ou o goleiro aprendeu ou os caras deixaram de cornetear. É a evolução, né? Existe a evolução, os treinamentos estão aí hoje para corrigir. Hoje tu tem todas as ferramentas aí para fazer a correção dos atletas, né? Tem uma dificuldade na saída, tu vai lá, tu vai gravar vídeos, tu vai trabalhar, fazer trabalhos específicos para melhorar esse tipo de dificuldade que cada um tem, né? Hoje se trabalha de forma mais específica e acaba tendo um acréscimo de qualidade dentro disso tudo. E é o que está acontecendo com os nossos goleiros, e, enfim, e todas as outras profissões, as outras posições que a gente tem dentro de campo. Com quantos goleiros bons tu jogasse? Ou fora de série, não sei. Tive o prazer de jogar com grandes goleiros, né? O André, aqui no Inter. André Doren, que aliás ia para a seleção brasileira convocado, e aí num jogo do Cruzeiro, ou treino, quebrou a tíbia, né? Ele teve uma lesão grave, né? Infelizmente acabou não podendo, né, ir para a seleção. Um grandíssimo goleiro. E estava convocado, né? Tava, deu azar, né? Também tive o prazer de trabalhar com o Marcos, o Marcão, né? No Palmeiras. Também um cara espetacular. Rogério Ceni também no São Paulo. Tu sabe que certa vez estou no centro de treinamento do Palmeiras, lá tá o Filipão lá. O Veloso, acho que era o goleiro, ou o Zete, não sei, ou os dois estavam lá, não sei. Aí o Filipão para mim, assim, tem um cara aqui, um guri, chamado Marcos, que eu estou observando. Esse guri vai jogar mais que qualquer um deles aí. E eu disse, mas vem cá, meu, tu tem o Zete, ou tu tem o Veloso, espera que tu vai ver. E acabou sendo campeão mundial depois com o Filipão. O Filipão não estava errado. Apesar de eu sou um fã, eu acho também o Filipão um cara fantástico, uma pessoa muito inteligente, acima da média, um cara com uma visão totalmente diferente, não só nesse nível, em outros assuntos, outros temas. Eu acho que esse cara aí é acima da média. Bom, aí tu jogasse com o André Doren, jogasse com o Marcão e com o Rogério Ceni. Como eram para os treinamentos, por exemplo, o Marcos e o Rogério Ceni? Diferentes? Diferentes, né? Quem trabalhava mais era o André. O André trabalhava mais. Alemão, não estou dizendo que os outros não são sérios, não, longe disso. Não é essa a intenção. É que daqui a pouco, assim, o treinamento de goleiro, ele depende mais do treinador de goleiro. E era o Marquinhos na época, né? Marquinhos, um abraço. Marquinhos foi goleiro do Novo Hamburgo. Isso, o Marquinhos puxava bastante, a gente acompanhava, aquilo lá era uma loucura, né? E o alemão estava lá sempre firme. Por isso que teve a carreira que teve. Palmeiras, que era o treinador de goleiro do Marcos, era o seu Valdir ou não? Era o seu Valdir ainda. O seu Valdir de Moraes, que foi goleiro do Renner aqui, foi goleiro do Palmeiras, da seleção brasileira, que foi o precursor dos treinadores de goleiros. É um goleiro, uma posição específica, né? E eu também defendo muito isso, não só para o goleiro, mas também para o centroavante. Depois nós vamos falar sobre o centroavante, que até a forca tiraram do centroavante, que era boa a forca, né? Depois eu vou explicar para quem não sabe o que é a forca. No Rogério Ceni, quem é que treinava ele? Porque esse era um obstinado para o treinamento. Também. O Rogério sempre foi o primeiro a chegar e o último a sair dos treinamentos, né? E não era à toa também que ele tinha esse acréscimo que era bater falta, né? Bola parada e tal. Isso era uma coisa a mais do que ele fazia, né? Daí isso precisava de muita repetição, muito trabalho. Eu ficava pensando lá, vem cá, eu sou centroavante, goleador. Pô, no São Paulo
Tinha que era o craque lá na época. É o Rogério, a maior referência. Tinha o Amoroso. Aí tem o Amoroso que bate falta. Mas como o Rogério acerta as faltas? Qual era o segredo disso aí? A repetição. Né? Treinamento, repetição. Se tu perguntar pro Zico também, claro, já teria um dom de bater na bola, mas muitas vezes, né, o futebol tu consegue aprimorar através da repetição. Né? É lógico que tu tem que ter o jeito, tu tem que ter, né, uma coisa que já nasce contigo em determinados casos, que tu precisa desenvolver. Eu acredito muito nisso. E esse desenvolvimento se dá muito pela repetição. Com quais outros goleiros jogasse? Já falamos do André Dory, do Rogério Ceni, do Marcão, do Palmeiras. Também joguei na França, joguei com Bernard Lamar, né, que foi o goleiro do PSG. Com o Bernard também era outro predestinado, um cara que trabalhava muito, entendeu? E normalmente os goleiros, eles são os caras que mais puxam o time, reclamam, cobram, falam, né? E eu tive o prazer de trabalhar com esses grandes profissionais aí e com certeza aprendi muito com eles. Quando dizem assim, tudo quanto é goleiro é louco, coisa e tal, e aí às vezes o goleiro é o capitão. Fica difícil para o goleiro, como capitão, poder se comunicar com os companheiros? Porque ele está lá, longe do lance? Ele tem uma visão melhor dentro de campo. O goleiro é o que tem o privilégio de olhar o jogo. Claro que não são todos que têm essa capacidade. Isso é uma coisa de cada um, né, que consegue fazer uma leitura de jogo. Né? E o goleiro tem esse privilégio porque ele está lá atrás, ele está conseguindo ver tudo, ele está conseguindo orientar. Normalmente os goleiros têm personalidade forte. Né? Também nessa lista a gente inclui Danley, né? Eu também tive o prazer de jogar com o Danley aqui no Grêmio. Esse era fera também, né? Multicampeão, né? Um cara fantástico que teve uma carreira maravilhosa. O Tafarel tu não jogou? Não, só joguei contra o Tafa quando o Tafa estava no Galatasaray e eu no Paris numa Champions League. Mas só joguei contra. E aí, como é que foi o encontro de velhos amigos da Champions? Galatasaray, Tafarel, PSG, Christian com a 9. E era 9 lá que tu usava, não? Eu era o 7. É incrível, por quê, né? Porque essas coisas só o futebol proporciona, né? Eu era uma diferença de idade considerável em relação ao Tafarel. Eu era pequeno ainda quando o Tafarel jogava. Eu era das categorias de base, né? Quando o Tafarel apareceu aí para o mundo e tal. E para mim um dos melhores da história. E depois, anos depois, sei lá, uns 8, 9 anos depois, eu estava ali jogando contra o cara e podendo ter a oportunidade de fazer um gol. E aí quando deram aquele abraço, vocês não disseram assim, vê só, da onde nós saímos é onde nós estamos agora. É a vida, né? Isso é uma prova para todas as pessoas, né? Não só que estão ligadas ao futebol, ao esporte, de entender que é possível. Né, a gente ter os sonhos, a gente ir atrás desses sonhos, né, correr atrás e conseguir. Tu lembra de um fato meu, né, lá em Canoas, antes de acontecer isso tudo? Pô, eu tinha até esquecido isso, cara. Estava desempregado, o Inter não queria, tinha andado por aí, não tinha. Aí, jogo de várzea, cara, e eu estava lá. Bota no pênalti para o Christian bater e o Christian errou o pênalti. Na várzea, né? Não demorou muito, o Christian deu a volta por cima, cara, e entrou nesse tal de vestibular que o Ibis Pinheiro inventou no Inter, aí, que era Christian Alberto, que era o centroavante de perna esquerda, e o Rob Gol, é isso? E tinha o Washington, né? Então, o Washington ainda, né? Pra te ver como funcionam as coisas, a vida é assim, a gente tem altos, tem baixos, né? Eu já tinha esquecido desse, mas eu estava lá. Eu não esqueço disso, né? Faz parte da história. Tudo aquilo teve que acontecer para eu buscar os meus objetivos e passar por aquilo para aprender, né? E assim é a vida, assim é a vida. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, vai rodar a vinheta, o break, os comerciais, e nós voltamos para falar um pouco dessa tua passagem pela várzea. Como é que tu conseguisse dar essa volta por cima quando interrompeu e depois voltou para ser o grande Jesus Christian, que o Pedro Ernesto foi que inventou isso, né? Né? Alô, Pedro, grande abraço, grande narrador. Já voltamos.
Tereza é aposentada. Seus filhos foram morar em outra cidade. O marido passou dessa para melhor. Nem o Silvestre para em casa. Sabe o que ela faz para espantar a solidão? Música! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O programa Maturidade Ativa é um deles. Grupos de convívio, inclusão social, oficinas e outras atividades para o envelhecimento saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Tá certo, então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 28 anos no ar. Mais um programa itinerante. Hoje, mais uma vez, visitando o CT, Centro de Treinamento, Ciclo 21, que tu não treina aqui, né? Não, tu não treina em lugar nenhum, tu só faz uma peladinha, eu acho que na quinta-feira à noite, lá no Centro Esportivo também, do Rodrigo Mendes, que foi o nosso parceirão, já conversamos também, já fui lá fazer uma gravação com ele, coisa e tal. Vamos lembrar o que nós deixamos antes do intervalo. Como é que tu fosse parar na várzea de novo? Não, quando eu voltei de Portugal, e eu não tinha clube para ir. Né? Não, Tu tinha saído das categorias de base do Inter, direto para Portugal. Qual time lá? O Marítimo. E aí depois passei lá em Portugal 4 anos. Foi o português que te levou? Como é o... Paulo Amorim, grande português, que eu não vejo faz horas, mas gente da melhor qualidade. E aí depois voltei, e aí todo jogador, né, tem essas fases. Né? E claro, uns conseguem superar, outros menos, outros não, então... E eu passei por isso, e eu tinha que jogar, por mais que eu corresse no Bosque, naquela época não tinha o CT do Brandão aqui para fazer. Era correr no Parque Marinha? Eu corria lá no Leopoldina e tentava dar meu jeito. Né? E no final de semana, para não ficar parado, eu jogava com o time dos meus irmãos, lá da família e tal. Foi onde a gente se encontrou. E a partir dali, as coisas começaram a acontecer. Né? O Fernando Carvalho soube. Como é que foi isso aí? Tu estava lá jogando com os teus irmãos. Alô, Leopoldino, alô, Butibar. O Nato, meu amigo Nato do Butibar. Para quem não sabe, o Nato é filho do Butiaco. Foi um grande jogador de futebol que jogou no Aimoré com o Filipão, com outros grandes nomes. E o Butibar bomba lá. Coisa boa. E aí tinha na época uma ação contra o Inter lá. Tu tinha uma ação na Justiça do Trabalho. Para recuperar um dinheiro que tinha que receber, enfim. E aí teve a audiência, eu fui na audiência, né, e naquela época lá, eu digo, o Fernando Carvalho é um cara muito inteligente, né, com uma visão tremenda, assim, é um cara muito... E ele tinha um dos maiores escritórios de advocacia trabalhista. E aí ele que foi fazer a audiência? Não foi ele, eu não lembro agora quem foi, não sei se... Eu sei que através dessa audiência que eles... Fizeram um acordo lá. Foi feito uma coisa só, cara. Fala o seguinte, nós vamos te dar isso aqui, mas em contrapartida tu vai treinar, porque teu negócio tem que ser no campo. Não adianta ficar com isso, vai treinar. Te apresenta lá. Aí o seu Edson Prates também, parceiro. Gente muito fina, casada com a conterrânea minha de Bagé. A Nora. E o filho dele é empresário, e era empresário do Damião, é ainda? Acho que
ainda, é assim, Vinícius parceiro, essa família é gente boa. E a gente foi indo, as coisas foram indo, e eu fui parar no Beira-Rio outra vez. Quem era o técnico? Logo no final de 96, eu peguei aquele finalzinho de 96, os últimos 3 meses do ano, era o Figueroa. E aí eu entrei num jogo, entrei muito mal, e aí não joguei mais, certo? Porque não estava bem fisicamente e tal, depois teve toda uma readaptação, demorou aí quase 6 meses, porque eu estava muito mal fisicamente, né? E aí sofri bastante, tive que trabalhar muito, cara, tive que correr muito do Beira-Rio ao gasômetro, demais. Sofri demais, mas... Corria do Beira-Rio ao gasômetro todos os dias. Sofri, cara, na mão do Dudu, que hoje está lá com o Mano Menezes, lá no Cruzeiro e tal. E o Dudu, porra, me arrebentava. Gente fina também. Grande Dudu, né? E foi indo, as coisas começaram a acontecer, eu também consegui tomar um rumo, né? Porque tem dificuldade, não adianta, todo mundo tem e vai depender muito da força de vontade. E tem muitas dificuldades, às vezes, familiares também, né? Que na realidade, às vezes, a família não consegue colaborar, não consegue, e até atrapalha, às vezes, né? Com várias situações que se conhecem. Isso, e aí as coisas começaram a acontecer, né? E é o que eu digo, depois um centroavante adquire confiança e as coisas começam a acontecer, os gols começam a sair, cara, vai embora. Mas aí virou o ano, né? 97. Depois veio o Celso Roth. E aí veio o Celso Roth, mas aí no Inter já tinha, o Inter trouxe o Robigol, que era um goleador lá no Paysandu, que depois ele jogou em todos os outros clubes, não fez alguns gols, mas não era o goleador do Paysandu. O Alberto, que jogou no Santos, que agora estava treinando o Botafogo, que foi para os Emirados Árabes, era um centroavante de perna esquerda, que também fazia gol, mas também não estava muito bem. E o Washington veio de Caxias, que só foi estourar também no Fluminense, porque no Grêmio e no Inter ele só fardou. E tinha tu. Aí que entra o Ibis Pinheiro, né? Nessa jogada. Como é que foi isso aí? A real também, o ano era difícil. 97, primeiros 6 meses, primeiro semestre do Inter, veio o Campeonato Gaúcho, nós fomos campeões, mas o início foi terrível. Né? E tiveram várias sacadas ali naquela época. Né? Quem era o time, lembra, hein? Do primeiro semestre? Era o André, na lateral direita. Às vezes jogava o Inciso. O Inciso, o Regis, o Gamarra e Regis no primeiro semestre. Gamarra depois foi para o Benfica. Amauri, Regis e quem? Gamarra e Regis. Gamarra e Regis. Os dois bastante técnicos. Isso. E aí na lateral esquerda, caramba, não tem que lembrar a lateral esquerda. Não, o Daniel já tinha saído. Não lembro agora quem. Às vezes o Vinícius estava também. O Vinícius jogou alguns jogos, depois foi para o Sporting. Depois virou quarto zagueiro, né? Vinícius. Daí tinha o Fernando, primeiro volante. Esse negãozinho, o Fernando, jogava muito. Veio do Guarani de Campinas para cá. Como jogou até os 40 e pouco, né? Fernando e Anderson. O Anderson também, que era, para quem não sabe, um loirinho, pegador, bom de bola. Paranaense ou catarinense? Catarinense, né? Aí depois na meia tinha o Sandoval. Né? Jogava muito o Sandoval. E o meu conterrâneo, o Luiz Fernando Rosa Flores, tu jogou com ele? Não. Eu sou um pouco mais novo, mas jogava muito, vi jogar aí. Que hoje ele era, pelo menos, o auxiliar técnico do Enderson Moreira. Isso, jogava muito. E aí tinha o Arilson no meio campo, o Arilson tinha voltado do Bayer Leverkusen. E eu e o Fabiano. Tem uma história do Arilson fantástica. Alô, João Garcia! O Gordo Garcia na Band, entrevistando o Arilson, e o Arilson na Alemanha. E aí, daqui a pouco surgiu que ele voltaria. Aí, numa entrevista, o Arilson, não, mas eu quero voltar, e o Gordo Garcia, mas não volta, tu tá aí, no primeiro mundo, coisa e tal. Não, mas vamos fazer o seguinte, eu volto para aprender o alemão, depois eu retorno. Aí o João Garcia, ô Arilson, tu tá no lugar certo para aprender o alemão, tu tá aí na Alemanha. Olha só, uma pessoa fantástica, cara. A gente teve uma turma muito boa. O time era unido, e o Celso Roth. Era eu e o Fabiano. Fiz um programa com ele aqui, maravilhoso, contou coisas boas também, as dificuldades dele, criado pelos avós, gente finíssima também. De primeira linha, um cara fantástico. E ali a gente criou aquela equipe, aquele grupo, né, com o Celso no comando, Celso Roth.
E a gente foi. Esse vestibular que tu fosses aprovado foi no segundo semestre. Foi no segundo semestre, né, veio o gauchão, logo em seguida eu joguei no primeiro semestre muito pouco. Né, eu mais treinava do que jogava. E aí depois, quando a gente ganhou o título, logo em seguida, né, nas finais do campeonato teve o vestibular do Campeonato Gaúcho. E eu comecei a jogar e peguei a posição. E aí foi o seguinte, para entender bem. Aí, como eram 4 centroavantes, todos, né, nos seus clubes tinham jogado uma enormidade. E nenhum acertava. Foi aí que o Ibsen Pinheiro, que era dirigente da época, disse, não, vamos fazer um tal de vestibular. Quem passar no vestibular ganha a camisa 9. E aí eu lembro como fosse hoje, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu acho, contra o Corinthians, né? Aí conta o resto aí, porque aí tu estraçalhasse, negão. Foi uma loucura. Né? Claro que se eu falar hoje para vocês que eu estava preparado para aquilo, é mentira total. Claro, eu estava trabalhando muito para fazer com que as coisas acontecessem. O que levou o Celso Roth te escolher para iniciar aquele jogo e não escolher ou o Alberto, ou o Rob Gol, ou o Washington? Não, claro, eu tive que jogar, né? Se não tivesse jogado, sem dúvida nenhuma, as coisas não teriam acontecido da forma que foi. Né? Mas eu sempre fui um cara dentro de vestiário muito legal. Né? Eu sempre me dei bem com todo mundo, sempre fui bom de vestiário, eu acho. Aquele cafofinho ali é difícil, né? Não, ali é que se resolvem as coisas. Às vezes até no tapa. Às vezes até no tapa, no grito, na conversinha, na sala do técnico. Ali se resolvem as coisas e existem várias lideranças dentro de um vestiário. Né? E eu era um cara que eu era mais jovem, eu me dava bem com o André, porque a gente se criou juntos. O André era um dos líderes. Eu me dava muito bem com o Fernando, né? Me dava muito bem com o Gamarra, eu era amigo de todo mundo. E eu já vinha treinando bem. Eu já vinha fazendo os treinamentos e tal. Quando eu entrava nos treinamentos, que às vezes nem participava, né, dos coletivos, muito pouco, mas eu já vinha melhorando fisicamente, vinha, né, mostrando uma evolução, que eu também tinha combinado com eles que eu ia ter que dar uma segurada para poder ficar bem fisicamente. O Fernando falou, ó, cara, tecnicamente tu é o melhor dos 4. Para de sair à noite, pelo amor de Deus. Segura, treina, pô, 3 meses, cara, e tu vai chegar, tu vai ver. O Fernando, tive essa conversa com o Fernando, o Gamarra também, eles me cobraram isso, né, o André, meu irmão, né, eles, não, pô, segura e, porra, se concentra aqui que vai dar. Aí, sim, foi uma mudança do dia para a noite. E aí eles devem ter, talvez, conversado com o Celso, olha aqui, ó, nós levamos o Fê, porque no vestiário sempre surge isso, né? Os outros são bons, mas, olha, nós confiamos nele, aposta nele que nós garantimos. Eu também estava mostrando uma evolução, mas provavelmente houve isso, provavelmente. Porque no dia que eu entrei, né, no dia que eu entrei que eu fui para o jogo em Veranópolis, o primeiro jogo da semifinal, né, que a gente acabou perdendo o jogo lá, 2-1. Depois veio decidir no Beira-Rio a classificação para a final na outra semana. Eu estava treinando atrás do gol, eu não estava nem nos 22, não ia nem para o jogo. E aí, daqui a pouquinho, o Washington, machucou, sentiu uma lesão. E aí parou o treino, reuniu lá os 10 jogadores no meio campo. E aí, daqui a pouquinho, eu estou atrás do gol treinando com o Beto Ferreira. Eu escuto um grito. Beto Ferreira, preparador físico. Alô, professor, Beto Ferreira. Aí estava lá treinando, daqui a pouquinho eu ouço um grito, ó, Cristo, vem cá. Aí eu olhei. Eu pulei, né? Estava atrás do gol do campo. Era o Celso Roth. Era o Celso Roth, tinha me chamado. Só que eu não imaginava que eu ia ir para o time titular de novo. Direto, eu ia ficar no time reserva e depois ele ia botar um do reserva para o titular. Não, ele me chamou, falou, aí eu me olhou, aquela cara dele, né? De bom tamanho. Vai ou não vai? Aquela cara dele, né? Sabe como é que é? Ele pegou É gente fina, professor Celso Roth, um grande abraço. Não está no mercado, mas deveria estar. É como um pai, foi como um pai para mim. Né? Depois, né, as coisas começaram a acontecer, daí ele pegou o colete assim, aquela cara dele, olhou e tocou o colete assim, ó, faz pela vida. Tá aí, ó. Como é que é? Faz pela vida. Faz pela vida. E aí as coisas começaram a acontecer, eu fiz um bom jogo lá contra o Veranópolis, né, não consegui fazer gol, mas participei bem do jogo e tal. E aí as coisas foram indo, ele confiou em mim também, me deu moral.
E aí foi, depois fiz gol no jogo de volta. Fomos para a final do primeiro Grenal, fiz gol no primeiro Grenal da decisão. Foi uma coisa assim... E aí já pegou moral e foi pro jogo do Corinthians, abertura do Campeonato Brasileiro. Bom, aí tu meteu 3, não foi? Aí foi embora. Aí em 15 dias, eu acho que nem chegou a dar 15 dias, 15, 20 dias eu era um dos goleadores do campeonato. Campeão gaúcho e goleador do Campeonato Brasileiro. E aí, como sempre, já começaram a aparecer os amigos. Isso aí, eu sempre fui amigo de todo mundo. Aí as coisas foram acontecendo e eu acho que graças a essa minha relação com as pessoas, né, a gente conquista muita coisa através das relações e foi o que aconteceu. Tá bom esse papo, hein? Ele tem história pra caramba e nós temos 2 blocos pela frente ainda. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o encontro do esporte. 28 anos no ar, voltamos em seguida, roda a vinheta. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Tá certo, estamos de volta. Tá bom o papo com o Christian, grande goleador do Inter, do Grêmio. Bom, tem histórias aí. E aí veio o Corinthians, depois veio a Portuguesa, e aí veio o final de ano. Quantos gols vocês fizeste naquele ano, Campeonato Brasileiro? Só no Brasileiro, 23. 23 gols, 23 gols. E não fosse o goleador com 23? Foi o Edmundo com 30. Bola de prata e fiquei vice-artilheiro. Mas aí tu ficou por cima, ficou bem, coisa e tal, aí já era uma afirmação. Eu tive que fazer 23 gols para ser uma afirmação, né? E aí o Inter, frente a essa tua situação, mandou embora quem? Dos outros 3 centroavantes? O Washington foi? Eu acho que saiu todo mundo depois. Eu não lembro agora, em 98, depois já virou o ano e as coisas mudaram, né? Mas aí ali eu comecei a me afirmar, e seleção brasileira, e comecei a jogar, e aí comecei a me tornar uma peça importante dentro do grupo. Tu estavas falando antes, tu jogasse no Inter, no Grêmio, no São Paulo, no Palmeiras, no PSG, no Marítimo, em Portugal, onde mais? Bordeaux, Galatasaray, da Turquia. Joguei no Japão também, eu andei por tudo. Tu rodou, hein? Tive sorte. Quantas carteiras do trabalho tem? Tem só 2. Lá não tem isso. E o passaporte? Uns 3, 4. E o que acontece assim? Eu passei a maior parte do tempo lá fora. Né? Se eu juntar todos os anos de carreira, eu acho que eu passei mais lá fora do que aqui. E como é que era assim a tua convivência fora do país? Porque tem jogador, como eu contei antes, do Arilson, aí o Viola, um grande centroavante que também foi jogar na Espanha, veio embora, porque a comida era ruim, que ele só comia bolacha. Quem falou isso foi ele, não estou inventando aqui. Como é que tu conseguiu te adaptar lá fora? Eu já tinha tido a experiência em Portugal lá, quando menino, e aquilo ali foi uma escola muito boa para mim. Porque depois, quando eu cheguei na França, em 99, claro que
leva um tempo, porque tu não domina a língua, não conhecia. Eu saí daqui e nunca tinha tido a... Sabe como levou? É isso, eu sabia. Eu só sabia dar bonjour e deu. Entendeu? Então, o que acontece? Eu fui buscar. Né? No final de 6 meses, eu já entrei na escola, né? Que o Paris, lá no CT... Tinha brasileiro lá, não? Foi eu e o César, que estava na Portuguesa. Quarto zagueiro. Isso, e aí a gente foi para a escola. Então, pô, a gente precisa se integrar, a gente precisa dominar a língua, ou eu conseguir se comunicar com os companheiros, para poder entrar dentro do grupo, para poder, né, ter sucesso aqui dentro. Porque se tu chega num país, né, de uma cultura diferente, uma língua diferente, né, e tu não consegue dominar aquilo, a língua, tu não consegue se inserir dentro do contexto, tu não vai vencer. E outra coisa, depender de tradutor. Não tem como, não tem como. Embora o Dunga tenha uma frase que eu gosto muito, que o Dunga diz, uma vez ele me disse, ô Bosco, a linguagem do futebol é a bola. Sim. Faz o gesto ali, bota aqui, porque aí ele estava contando a história dele no Japão. Sim. Que aí tinha a barreira contra, né, era falta contra o time dele, tinha a barreira, aí ele queria avançar, malandragem, e os japoneses do time dele, não pode, aqui, e o Dunga, não, vamos, não pode, aqui. São duas culturas diferentes, né? O futebol é assim, eu acho que tá inserido dentro do contexto esse tipo de malandragem, é normal isso, né? Mas... Se tivesse dificuldade lá? Eu tive que estudar 6 meses. A única dificuldade é chegar e sentar na frente da professora nos primeiros dias, primeiras semanas, e ela falando em francês, eu não entendia nada. Mas eu ia. Estava frio, mas eu ia igual, eu anotava tudo, depois tentava saber no dicionário o que era aquilo. É que como todo time de futebol, todo boleiro, em qualquer parte do mundo, tem muita gíria, né? Isso. Não, mas as coisas do futebol que eu lidava dia a dia foi mais fácil aprender. Sim, foi fácil aprender porque eu ouvia todo dia aquilo e ela, né, bateu naquela tecla e eu anotava e tal. E uma coisa engraçada assim, né? Depois que eu aprendi a falar e me inseri, e no primeiro ano de Paris eu fiz 23 gols. Ficasse quanto tempo lá? Fiquei no Paris 2 anos e 2 anos no Bordeaux, no Bordeaux no caso. Então o que acontece? Isso tudo, todo esse processo, né, que eu passei, que foi difícil, né, o próprio inverno na França é muito frio, né, ter que estudar para aprender a língua e tal. E agora, anos depois, né, eu até hoje, eu falo com francês praticamente a semana inteira. Tá? Um dos mercados do trabalho que eu faço hoje, a grande parte, 60% a 70% do trabalho que eu faço é na França, certo? Eu recebo ligações de dirigentes que jogaram comigo hoje, que são dirigentes de clubes importantes da França. Que te pede jogadores, indicações? Eu faço indicações, ou até mesmo, o que acontece? Eu não sou empresário de futebol. Não tenho essa pretensão. Só que pela confiança, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui, o diretor de futebol do Montpellier, da França, nós jogamos juntos no Paris. Então, hoje, se ele precisa de alguma coisa, ou alguma informação... Ele ligou, Christian, tem algum guri de 15 anos aí, 16? Quem é esse? Entendeu? E aí eu vou lá, né? Às vezes a gente recebe aqui os scouts, né? Que ele manda o scout do clube aqui, a gente recebe, vou ver jogos, me divirto muito, porque aprendo muita coisa, né? Nesse processo de seleção de um jogador para um clube europeu. Eu tenho aprendido muito nos últimos 2 anos com isso. Tudo é consequência de todo esse esforço lá de trás. Então é legal, é bom, isso é uma prova, como lá em Canoas, que a gente teve, depois as coisas aconteceram. Então é uma prova que a vida ela é uma mutação constante. Sabe que quando a gente sai do país, né, e que vê que os amigos venceram fora, eu me lembro que quando eu cheguei no estádio do PSG, cara, que tem, ou tinha, não sei se ainda tem, o museu junto, dentro do estádio. Pô, chego lá, tá a tua foto, negão. Pô, na parede, coisa e tal. Aquilo deu uma emoção, cara. Aí daqui a pouco, outra vez, estou lá, saí naquela loja que o PSG tem, na Champs-Élysées. Pô, tinha uma foto tua dentro, mas... Porque eles botam, né, os ídolos que passaram lá. E
fora na fachada uma fotaça do Ronaldinho Gaúcho. Aí, poxa, né, a gente vê os amigos, né, que vencem isso aí, e é maravilhoso isso, cara. Isso não tem preço, né? Na realidade, essa satisfação, né, esse prazer que a gente tem de... Tu sabe muito bem como é que funciona isso, né? Pô, foi duro. Para sair lá de Canoas, para chegar nisso aí, meu amigo, teve um longo caminho, um percurso, né? E como eu falo, após isso também, porque... tu para de jogar e não ganha mais os 200 mil, tem que juntar, aí tem imóvel, tem muito jogador que não consegue, né, se capitalizar porque fez algumas coisas, aí tem que vender o imóvel. Coisa. Não, é tudo difícil, né? E tu tem que se adaptar a uma nova realidade, né? E aí tu vai buscar o quê? Né? O conhecimento, as coisas que tu plantou lá atrás, né? Que acabam que naquele momento, eu não vou mentir, quando eu fui para estudar, eu disse, o que eu estou fazendo aqui, cara? Né? Eu naquela época, eu digo, pô, mas... Aqui tu tinha o 2º grau. Eu tinha o 2º grau, depois quando eu voltei para o Grêmio, eu terminei. Aí fiz o vestibular, né? Eu fui estudar ainda, eu jogava no Grêmio em 2003 e estudava à noite. Fiz a escola do curso. Eu fiz no supletivo no Monteiro, né? Porque tinha um convênio com o Grêmio. E eu saía do treino, do Olímpico, eu era um cara famoso em Porto Alegre, e ia estudar, cara. Então, isso tem depois tu olha para trás e vê todo esse percurso caminhado, e as coisas começam a acontecer, tu vai dizer, pô, valeu cada segundo, cada ação que foi feita para isso, valeu, porque hoje, pô, se não fosse isso, como é que ia ser? Mas aí tu já famoso, tu chegava na aula, todo mundo fazia para ti, o trabalho, ou tu participava para fazer o trabalho? Não, participava, mas lógico também que, né, eu ficava fora, tinha os jogos e tal. Tem uma história muito boa. E eu era repórter ainda, e o Baidec, titular do Grêmio, já famoso, acho que até campeão do mundo já. E ele estudava no IPA, acho que no IPA, Educação Física. E tu lembra que eu gostava de fazer aquelas matérias diferenciadas, mostrando o outro lado, porque ninguém aguenta mais o joelho do jogador, o dedo do jogador, a contusão do jogador. Então, eu sempre mostrava o outro lado, que é que nós estamos conversando aqui. Aí, eu combinei com o Baidec, com o diretor da universidade, fui no IPA lá fazer uma matéria com o Baidec. Aí o pessoal lá fora depois, Bosco, o Baidec só veio na aula hoje porque tu ia gravar a entrevista. Aí, Baidecão! Mas se aprende muito, né? Com todo mundo, com os ídolos e com os amigos de infância. Sim, sempre, sempre. Cara, a vida é isso é um processo, né, evolutivo que tu vai indo, tu vai crescendo e faz parte disso tudo. Legal. Tá bom. Vamos para o último bloco agora, né, para nós encerrar definitivamente. É uma pena, porque nós ficaríamos aqui 2, 3 horas, que eu nem entrei ainda em histórias engraçadas, né, vividas dentro do vestiário, em viagem, nem entrei ainda em preleção, que tem... Bom, eu quando estudava jornalismo em Pelotas ainda, eu fazia o setor do Brasil de Pelotas. Mas um dia demitiram o Ernesto Guedes de treinador do Farroupilha. E está aí o Guedes que pode contar. E aí demitiram o Guedes e aí o cara da rádio, vai lá que demitiram o Ernesto. Fui lá, coisa e tal. Aí para o jogo do fim de semana, assumiu um vice-presidente de futebol, um tal de Gilberto, que eu não me lembro do sobrenome. E o Guedes confirma isso aí. Inclusive está em um dos meus livros, Pisando na Bola. Aí chegou no domingo, estão todos os jogadores do vestiário sentados, palestra, chega esse doutor lá, doutor Gilberto, tinha levado a preleção datilografada, que não tinha deu escrito para cada um deles lá, e aí o pessoal lendo. Tá. Vamos fazer o último intervalo aí, o break, roda, e nós voltamos em seguida, tá bom? Sofia é filha única e um pouco tímida para conhecer novos amiguinhos. Às vezes, ela se sente sozinha. Sabe o que acontece quando ela fica junto com as outras crianças? Sofia vira a princesa do reino. Saúdem a princesa
Sofia! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O projeto Brincando nas Férias é um deles. Diversão para crianças de até 12 anos durante as férias escolares. Para saber mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Cred Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Vamos embora para o último bloco do nosso programa com o Christian. E tem histórias maravilhosas, né? No sábado passado aqui, o Nildo contou uma história fantástica. No outro sábado ainda, retrasado, alguns jogadores do Grêmio ídolos foram para São Marcos, certo? Foi o Baltazar, artilheiro de Deus, foi o Paulo Nunes, foi o Carlos Miguel, vários deles. E aí diz que na hora da janta lá teve um discurso. E aí que o Carlos Miguel disse assim no discurso: o Grêmio é tão grande e Deus é tão bom que Deus conseguiu reunir hoje nessa festa aqui do consulado o artilheiro de Deus e o diabo loiro. Que era o Baltazar e o Paulo Nunes. E agora eu estava me falando fora do ar aqui de uma história fantástica também. Não, é fantástica. Se contar, ninguém acredita. No dia do jogo do Grenal, lá que a gente conseguiu fazer os 5-2 no Grenal. O Fabiano fez 3 gols. Ele acabou com o jogo. Simplesmente acabou com o jogo. O Fabiano arrancou o ônibus e do Beira-Rio em direção ao Olímpico para o jogo. E depois, lá de um determinado momento, cadê o Fabiano? Tá faltando um. O Fabiano, falta um, para o ônibus. E aí era o Fabiano. Para ver quem era? Era o Fabiano. Então, como é que vai deixar o ônibus? Imagina. Aí voltou o ônibus. Não, aí ele veio correndo e entrou no ônibus. Ele atravessou a rua ali, né? Mas ele estava o quê? Do estádio. O ônibus fez a volta, né? Já estava indo em direção ao Olímpico. No banheiro, garanto. Devia estar preso em algum lugar no banheiro, sei lá o que ele estava fazendo. E aí depois veio correndo e horas depois o cara, até hoje, entrou para a história com esse jogo. Né? Aí vocês já pensaram se o Fabiano não vai? Como é que ia ser, né? Ia ser tem dezenas e dezenas e dezenas de histórias aí fantásticas, né? Envolvendo jornalistas, atletas, dirigentes. Mas tu fosse campeão mundial pelo São Paulo? 95? 2005. 2005. Viajasse com eles, né? Sim, estava lá, participei de tudo. Né? Não joguei, mas estava lá no grupo. Quem era o centroavante titular? Quem jogou nesse jogo foi o Aloysio. Aloysio Chulapa, que também metia gol. E aí ainda tinha o grafite lá? No banco, ficamos no... Outro vestibular? Não, ali já estava todo mundo já bem decidido, era tranquilo. Mas foi boa a conquista, foi bacana. Bichinho bom na época? Foi bom. Foi legal mesmo. A conquista em si, da maneira que se deu, né, foi fantástica. Vamos falar um pouco de centroavante, Christian. Nós já falamos lá no início de goleiros, que hoje tem uma safra maravilhosa, mas não tem mais aquele número 9 matador, como tu, como a Aloysio Chulapa, como Grafite, Serginho Chulapa, Alberto, hoje para o Washington. Porque, na realidade, assim, antes que tu, né, te posicione, antes tinha os pontas, né? O esquerda voltava um pouquinho, fechava, fazia o tal rabo de vaca, aquele e tal. Bom, aí inventaram que não precisava mais os pontas. E agora estão numa aí que não precisa mais centroavante fixo, qualquer um pode jogar. Só porque o Filipão botou o Paulo Nunes uma vez e deu certo, em 96,
Aí pegou aquilo, não, mas não precisa mais o 9. Não, precisa, porque a bola bate no cara e entra. Perde a referência e, né? Eu não sou um crítico, eu acho que assim, ó, tu olhar, tem muitos dirigentes hoje, né? Vários, que às vezes os caras estão ali, não é crítica, é uma constatação diferente. Né? Eles não entendem daquilo, entendeu? E aí tu vai lá e tu pega o Guardiola como uma referência, o Barcelona do Guardiola. Pô, mas o Barcelona do Guardiola tinha o Messi. Tem 11 craques, né? São os melhores jogadores do mundo ali que foram escolhidos a dedo para fazer aquilo. E tu não pode trazer essa realidade para o futebol brasileiro. A nível de treinamento, tu tem que ter uma adaptação. Eu acho que a pessoa que está conseguindo fazer isso de uma forma bem inteligente é o Tite, certo? Que é um cara que ele vai lá, ele pega as tendências, ele olha, mas traz para o mundo dele e adapta ao futebol brasileiro. Tem que ser assim, entende? Aí tu pega, atacante de velocidade, né? Aí se criou isso. Se tu tem bons jogadores, é a mesma coisa que tu pegar o Zagallo em 70 e dizer, ó, porra, eu tenho Rivelino, eu tenho Tostão, eu tenho Pelé, tem que jogar, tem o Jairzinho, tem que jogar todo mundo. Aí eu estou de acordo com isso. Mas agora, se tu tem um time que é limitado, teu orçamento é ruim, entendeu? Tu não tem as peças, tu tem que criar soluções. Nós temos um exemplo clássico aqui, o Pótica, goleador da Ponte Preta, do Campeonato Paulista, brasileiro, revelação, né? Aí veio para o Inter. Jogou em todas as posições, menos de 9. O que acontecia lá em São Paulo? Joga a bola nele. Agora começaram a jogar a bola nele e começou a fazer gol. Sim. E o estilo de jogo do Inter hoje é para isso. Entendeu? Tu tem que ter a leitura, tem que ter a capacidade de entender isso. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu não pode ter um centroavante, eu estou falando isso antes. Né? Tu não pode ter um centroavante, tá, fixo, um cara de uma referência dentro da área, jogando num time de transição. Ou seja, tu tem que ter os atacantes que façam uma transição rápida para surpreender o adversário. Né? Que é o que o Inter está fazendo hoje muito bem. O Inter está fazendo isso muito bem hoje. Esse Nico Lopes está jogando muito, né? Jogando bem. Por quê? Porque botaram a jogar, porque não botava. O próprio centroavante também, que veio de fora, eu não lembro o nome agora, esse que vem jogando, que fez o gol lá contra o Flamengo. Né? É um cara... Uruguaio, hein? Ele é um cara que joga em transição. É uma característica do time do Inter de recuar as duas linhas de 4, ele recua, ele defende baixo e faz a transição rápida. Mas agora o Inter trouxe um mega centroavante. Paolo Guerreiro. Como é que vai ser isso? É a mesma coisa. E ele tem um estilo parecido com o teu ou não? É parecido. Eu acho que até ele é melhor jogador do que eu, vamos deixar assim. Ele é um cara... Não, mas o estilo só de jogar, de sair um pouquinho... Está dentro da área e tal, mas ele não é um jogador de transição. Tá entendendo? Então o Inter hoje, isso são constatações, tá aí, a gente vai ver na prática o que vai acontecer em relação a isso. Qual vai ser a ideia do Odair em relação a isso. Porque hoje ele tem um time muito bem encaixado, né? E tu pode ver que o D'Alessandro, ele não consegue entrar porque não é um jogador de transição rápida, ele é um jogador de cadência. Ele cadencia o jogo. E arma contra-ataque para o adversário, como poucos também. E o Inter precisa de velocidade. O grande diferencial do time do Inter hoje é a transição rápida com velocidade. E aí, se tu botar o D'Alessandro, tu botar o Guerreiro, tu vai perder isso. Entendeu? Porque são jogadores mais lentos, entendeu? E isso tudo é necessário. Por que eu estou falando sobre isso? Sobre essas coisas? Que infelizmente, são ideias, entendeu? Que às vezes elas não se encaixam dentro do contexto. Então, tu vai lá, tu vai buscar um nome, tu vai buscar uma referência e nem sempre tu vai precisar daquilo naquele momento. Que é o que acontece em a grande maioria dos clubes do Brasil. Né? Os dirigentes, a nível de base, isso também acontece. Por isso que a gente hoje está perdendo essa referência do 9. Né? Porque hoje é muito mais fácil tu fazer um jogo em transição, defender baixo e sair em velocidade. Né? Claro, tu tem um desgaste maior físico, mas... A nível de estratégia é muito mais fácil do que ter as rédeas do jogo e ter que jogar e criar oportunidades. É mais difícil jogar dessa maneira. Né? Hoje, tu jogar contra o Barcelona, tu vai jogar recuado. E o Barcelona tem as rédeas do jogo. É assim que funciona. Para isso, tu precisa ter bons jogadores acima da média tecnicamente. Ou
Se não tem esse tipo de jogador, tu defende lá, tu fecha lá atrás e sai em velocidade. Então vai mudar um pouco a característica do Inter com a entrada do Guerreiro. Espero que dê certo, né? Mas é uma constatação. E eu chego nisso tudo porque quando a gente vai ver, às vezes tem a oportunidade de ver alguns jogos da base e tal, né, da Brasil afora, não tem essa figura do centroavante, por quê? Primeiro, né, que os treinadores da base eles têm que ganhar para manter o cargo. Eles não estão ali, infelizmente, a primeira opção não é a formação de atletas, é ter resultado, né, e eu aqui digo, por experiência própria, se tu perguntar para mim, Boto, quantos títulos eu ganhei da base, eu nem lembro. Não serviu, serviu para a minha formação, serviu para eu poder chegar num objetivo, mas não foi o principal. O principal foi ter as experiências para chegar onde eu queria chegar. E não quer dizer que se eu fosse campeão ou não, ia mudar alguma coisa. Eu precisava estar preparado para chegar lá. Então, são pensamentos, são ideias, né, que as coisas precisam mudar um pouco. O Brasil precisa ser um pouco mais sério em relação a isso, né? E outras coisas também de jogadores mais experientes, não sou contra, né? Mas às vezes tu perde jogador jovem para o mercado europeu, isso está acontecendo cada vez mais, né? E tu está contratando jogadores com idade avançada. Isso, a médio e longo prazo, dentro dos clubes de futebol, vai ser um grande problema. Financeiro, de peça de reposição, e cada vez acontece mais. Vem aqui o Real Madrid, pega o Vinícius Júnior com 18 anos, nem tinha completado 18, né? E a gente vendo aí os clubes do Brasil contratar jogadores com idade avançada. É um contrassenso, mas é o futebol brasileiro. Deu, encerrou, foi uma pena, porque nós temos vários assuntos, mas para encerrar mesmo, só uma frase. No Grêmio, no momento, André ou Jael? Só uma bala, não me dá explicação que estourou já. Jael. Para mim, Jael. Tá bom. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Até o próximo fim de semana, com mais um programa Encontro do Esporte, 28 anos no ar.